O que você sempre quis saber sobre o amor. É lógico que a gente escolheu esse dia especial do ano, dia 12 de junho, dia dos namorados, para a gente falar sobre a neurociência do amor. Algo que é tão importante para a manutenção da nossa vida, da nossa saúde e principalmente para trazer significado para dentro do nosso coração. Presta atenção, porque essa comunicação aqui é para você. A pandemia trouxe mudanças no padrão de relacionamento. Algumas pessoas acreditam que piorou, outras acham que melhorou, e tudo depende do referencial. Como a gente tem uma medida não farmacológica para controle do coronavírus estabelecida, e a gente está falando aqui da utilização de máscara, do distanciamento social, da questão de se evitar aglomerações e até mesmo de poder passear, sair e se relacionar de uma forma tranquila como a gente tinha antigamente, muitos sentem que essa mudança se tornou mais pronunciada. Então tudo depende do ponto de vista. A gente acaba percebendo que quando você leva em consideração a formação do vínculo, o desafio acabou sendo maior. E quando a gente pega pessoas que já têm um vínculo estabelecido a longo prazo, esse desafio também não foi pequeno. Então, muitas pessoas se juntaram, muitas pessoas decidiram se separar, e isso tudo tem a ver com o relacionamento a dois e como a neurociência explica o funcionamento do amor no cérebro. Quando a gente olha na perspectiva do tempo, a própria paixão acaba representando a primeira expressão do amor no relacionamento a dois. É uma fase intensa em que diversos neurotransmissores e circuitos cerebrais entram em funcionamento. Então existe um encantamento, existe muita projeção de imaginação, o circuito cerebral do prazer é acionado com a liberação de dopamina, noradrenalina, serotonina também envolvida nesse processo. Então tudo na vida fica focado naquela pessoa, representando a chave do sucesso e a chave do significado do seu amor. Acaba sendo algo extremamente rico do ponto de vista biológico e ao mesmo tempo desafiador. Porque como a gente sabe que a paixão consome muita energia do cérebro, o cérebro insistentemente tenta resolver esse problema, tranquilizando então o seu funcionamento. De modo que então migra-se a região do cérebro responsável por essas sensações para outras, onde o relacionamento amoroso acaba então figurando de uma forma mais tranquila. Sempre que existe o desejo, pode existir a existência dos ciúmes. O ciúmes, ele não surge de uma forma primária. Então, o ciúmes ele pode representar sim algo que venha depois da sensação do amor. É lógico que a gente precisa prestar atenção o que ele está significando naquele relacionamento. Porque muitas vezes a posse acaba representando uma perda de liberdade e acaba até atrapalhando a manifestação do amor. Mas sim, uma pessoa que ama a outra, é natural que sinta ciúmes, porque na verdade ela quer a exclusividade desse acionamento do circuito de recompensa cerebral. O amor é cego e a beleza física, ela importa principalmente no começo do relacionamento. Lembrando que o padrão de beleza universal, ele acaba não contando muito quando a gente fala do relacionamento a dois, do relacionamento íntimo. Tem aquele ditado popular que diz, que amo feio, bonito lhe parece. Isso porque a beleza acaba sendo então interpretada de uma forma diferente pelo cérebro que ama. E na verdade isso pouco importa, porque quando a gente começa a se aprofundar no relacionamento a dois, outros fatores e características se tornam cada vez mais importantes, principalmente aqui eu falo sobre a atenção. O amor, na verdade, é atenção. Você até pode amar uma figura bonita, uma figura que chame a atenção do ponto de vista estético, mas muito mais importante do que isso para a manutenção do vínculo é a troca de atenção e a troca de carícias. Muitas vezes o próprio amor ele faz com que a gente tenha essa ilusão de que ele deve ser eterno para que possa existir. Mas durante o relacionamento existe um processo de imaginação, de criação de vontades, desejos e também de descobertas. Como se, por exemplo, na fase da paixão você amasse alguém que supostamente existe no plano ideal, como se fosse perfeito. E conforme o tempo passa e a gente então conhece as características reais da outra pessoa, e aqui eu estou falando de qualidades e defeitos,
muitas vezes esse ideal amoroso ele deixa de existir e o relacionamento pode terminar por inúmeros motivos. Então o amor não deixou de existir, o amor ele existiu durante aquele período, mas a vontade de trocar e de continuar naquele relacionamento pode ter mudado. Então no horizonte de tempo, sim, aquilo foi amor, mas quando você teve contato com a realidade, então você pode dizer que aquele relacionamento terminou. Na verdade, é possível esquecer um grande amor, assim como é possível você lembrar de um grande amor e levar isso para a sua vida. Decidir ter uma vida amorosa não significa decidir ter uma vida a dois com uma determinada pessoa específica. Isso é uma proposta de vida. Eu bato muito nessa tecla porque isso faz com que o nosso cérebro amplie as suas possibilidades. E a gente precisa ficar bastante atento em relação a isso. Quando, na verdade, você decide ter uma vida em que o amor vai fazer parte da sua troca, da sua percepção do mundo, você decidiu, então, ter uma pessoa ao seu lado, que muitas vezes não é aquela que você idealiza, ou que está ao seu lado, ou que tem vontade de estar com você. Ao passo que a gente tem essa mente aberta para isso, novas possibilidades são criadas e a gente percebe que a vida a dois e o próprio amor parte muito mais da gente mesmo do que da outra pessoa. Muitas vezes a gente acha, que o contrário do amor seria o ódio ou o mal-querer. E quando de repente existe um conflito entre pessoas que se conheceram demais e trocaram muitas experiências agradáveis, o ódio possa figurar dentro desse relacionamento daí para frente. Mas na verdade o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. O ódio simplesmente representa a mesma direção, porém com sentido oposto do ponto de vista emocional. Então muitas vezes o que mantém as pessoas conectadas são os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Enquanto existe essa mágoa, esse ressentimento, e não houver uma troca sincera de informação e principalmente de significado para aquele relacionamento, essa sensação desagradável pode perdurar. Agora, de fato, o relacionamento acaba quando a indiferença ela começa então a figurar entre as duas pessoas. A principal dica é nós entendermos em que a nossa vida é muito mais do que simplesmente um relacionamento afetivo amoroso, mas também ela é muito mais do que simplesmente estudar, do que ter um trabalho, do que pensar na saúde do corpo físico, na saúde financeira ou então nos momentos de lazer. Nós sabemos que pessoas que vivem em conjunto com outra pessoa, eu estou falando aqui da formação de casal, acabam vivendo muito mais anos e provavelmente tem uma chance muito maior de ter trocas que sejam afetivamente importantes e que tragam momentos de alegria e felicidade muito mais marcantes. Então, entender isso acaba sendo a primeira dica, porque o relacionamento, na verdade, é uma coisa virtual que existe a partir do combinado de duas pessoas. Então, uma pessoa decide ficar junto com outra e provavelmente porque sente atração, sente desejo, sente admiração. E o que é construído entre os dois se chama relacionamento. É como se fosse uma coisa virtual, que os dois alimentam. Enquanto existe a vontade e o desejo dos dois de que isso aconteça, esse elemento, esse terceiro elemento figurado, ele toma vulto e ele está ali permanentemente fazendo parte da sua vida, te enriquecendo com sensações e emoções positivas. Por isso que o mais importante do que procurar uma pessoa bonita, uma pessoa que esteja dentro do seu ideal, do que seria importante para, entre aspas, o seu coração sentir um checklist ali predeterminado, é importante você encontrar alguém que tenha o mesmo ideal que você, para que dessa forma você possa desfrutar de uma forma sincera os seus dias, a sua vida e a sua experiência. Olha só, pessoal, esse tema que a gente acabou de falar é super importante e a neurociência cada vez mais está perto do entendimento. A gente não sabe algumas coisas, do que por que uma paixão começa, por que os relacionamentos têm começo, meio e fim, quais são exatamente todos os neurotransmissores envolvidos, mas nós sabemos quais áreas cerebrais estão relacionadas com cada parte desse processo. Quando a gente entende o relacionamento como um todo, dentro da neurociência a gente chama isso de metacognição, o que fica muito mais fácil. É como se a gente entendesse a regra do jogo. Entendendo principalmente que decidir ter uma vida amorosa é uma decisão muito mais nossa do que do outro. E
interpretando da seguinte maneira: um relacionamento ele é bom quanto à sua intensidade e qualidade, não simplesmente em termos de quanto tempo ele dura. Por isso, se você está junto nesse Dia dos Namorados, meus parabéns. Se você não está com um relacionamento agora estabelecido, olha só, é o momento de você levar em consideração de que tudo na vida tem o seu tempo, o seu momento, e de que as memórias construídas com relacionamentos sinceros são verdadeiras joias e preciosidades. Então, lembrar de um grande amor, lembrar de uma sensação agradável, acaba sendo também uma forma de celebrar o amor, nesse dia tão importante que é o Dia dos Namorados. Eu recomendo fortemente que você curta esse dia e que, se você ainda não teve a oportunidade de ler, leia o livro Neurociência do Amor, onde eu trago dicas, informações e explicações super importantes de um aspecto muito importante da nossa vida, que é o relacionamento amoroso e de como o cérebro interpreta todas essas sensações. As graças e as desgraças, as dores, os dissabores e o bem-estar, que é estar ao lado de quem você ama. Eu desejo para você um feliz Dia dos Namorados.